Olá, família geminiana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarot. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Gêmeos. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 29, Reiel, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, geminiano, um presente para você, geminiana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a Imperatriz, o arcano maior de número 3. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o Cavaleiro de Copas. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos uma Rainha de Copas. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a Imperatriz, nós temos um 2 de espadas. Ainda nesta vibração, temos também a carta do Eremita, o arcano maior de número 9. Sobre o Cavaleiro de Copas, nós temos a carta do Louco, o arcano maior de número 0, e também a energia, a vibração do 9 de Copas. Na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, sobre a Rainha de Copas, nós temos a Sacerdotisa. Ainda nesta vibração, temos também a carta do 5 de espadas. Gratidão. Bem, geminiano, geminiana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Sobre a Imperatriz, nós temos a carta da cigana. Sobre o Cavaleiro de Copas, nós temos a carta dos peixes. Sobre a energia, né, da Rainha de Copas, nós temos a carta da casa. Bem, geminiano, geminiana, a energia do presente ela será regida pela Imperatriz. A Imperatriz traz consigo a energia, né, da intuição, da conexão, não só pela própria representação aqui do feminino da Imperatriz, mas pela carta da cigana, né, que traz esse aspecto intuitivo. Então, ouvir sempre a voz da intuição. O seu lado criativo ele vai estar muito aguçado. Então, a criatividade junto ao trabalho para que você possa realizar algo. Então, as matérias brutas, né, ganhando forma. Então, aqui é muita sensualidade, muita fertilidade. É a energia da gestação, né, da maternidade ou da criação. Mas não só, né, nessa concepção da gravidez, né, do gestar, mas você trazendo essa energia do amor incondicional. E esse gestar é o gestar a beleza, a vitalidade, ou um novo trabalho, um novo projeto, sendo considerado por você aqui como um filho. Então, essa carta é a carta do amor em essência, a doação, a compaixão,
a força nos relacionamentos, mas é o arquétipo da mãe, da cuidadora. Eu digo aqui que é um solo fértil, né? Porque toda e qualquer semente que você estiver plantando agora no presente em relação a um novo projeto, meta, intenção, trará aqui frutos. Há uma proposta, né? O 2 de espadas. O 2 de espadas sempre traz essa perspectiva da dualidade, né? Uma tomada de decisão, mas é como se você ficasse indeciso, indecisa, dual. Então não faça escolhas apressadas, porque a proposta gera sobre nós um certo medo. Isso trará mudanças. Então, toda e qualquer proposta que vier até você e você sentia que diretamente no teu inconsciente algo frio, estranho, não dê resposta de imediato, volte-se para dentro, analisa. Então, não faça nenhum tipo de escolhas apressadas aqui, principalmente dentro das relações afetiva e sentimental, porque traz essas indecisões, impasses ou escolhas difíceis dentro do relacionamento. Há um processo aqui onde o outro, né, pode estar dividido entre duas opções, como ficar ou ir embora. Então, a dificuldade em conciliar as suas necessidades com a necessidade, né, do parceiro ou da parceira. Então, requer aqui esse cuidado. O eremita, o arcano maior de número 9, traz uma influência do signo de Virgem, pede um pouco mais de introspecção. É uma carta, né, que essa necessidade que a gente tem de olhar um pouco mais para dentro, né, irradiando aqui a tua luz interior para que as outras pessoas possam enxergar. A necessidade aqui de se comunicar um pouco mais com sabedoria, buscar também a sabedoria no isolamento, ficar um pouco mais recluso, reclusa. Através do silêncio você vai descobrir respostas. Então, aquela orientação, né, como eu disse, que vem de dentro de nós. Então, está na dúvida em relação a essa proposta, peça um tempo, volte-se para dentro, medite, para que você possa dar a melhor resposta possível com base naquilo que é importante para você. Então, uma verdade espiritual aqui, e essa verdade espiritual ela irá agir como um norte, né, sobre você. Então, muita introspecção, muito silêncio e muita conexão interior, ouvindo essa voz da intuição. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos aqui a carta dos peixes sobre o Cavaleiro de Copas. Cuidado aqui com a tentativa de reconexão de pessoas do passado para contigo, até porque nós temos os peixes sobre a representação da energia material. Então tem que ter aqui um certo cuidado com o desejo e com reconexões de pessoas do passado para contigo. Isso pode ser através das redes sociais ou enviando mensagem ou usando o intermédio de uma outra pessoa para te alcançar. Então, toda e qualquer pessoa do passado que já tirou vantagem de você, que já teve uma reconexão com você, seja isso material, afetivo ou sentimental, deixa no passado. Como eu disse, né, o Cavaleiro de Copas, ele mente, ele não é sincero, honesto e verdadeiro. Então, há outros interesses e esses interesses, eles são interesses escusos. Então, deixa essa pessoa um pouquinho de lado, se conecte um pouco mais à tua essência, à tua conexão espiritual, para que as coisas possam fluir, principalmente aqui de cunho material. Abaixo nós temos o louco e o 9 de copas. Esse 9 de copas é a energia da satisfação. É ter tudo de melhor que a vida possa te oferecer. É saciedade emocional, os desejos realizados, mas que você precisa compartilhar um pouco mais o teu riso, a tua folia, a tua diversão com pessoas amigas. Então, é soma de você cercada de muita boa sorte e de bons amigos. Isso é muito positivo, principalmente aqui em relação a projetos, metas, intenções, a coisas que você quer fazer, mas há a possibilidade aqui infinita diante do caos ou um grande
um grande potencial para algo novo, muita luz e muito brilho sobre você, mas há uma energia de inocência, ingenuidade ou infantilidade. Então, é você reescrevendo a sua própria vida, né, início de uma nova jornada, mas precisa perder o medo para conseguir avançar. Você está aqui num precipício de grandes mudanças, né? É liberdade e a carta do louco é uma carta que pede silêncio. É uma carta, assim como o eremita traz esse aspecto da introspecção, principalmente quando você está iniciando coisas novas. Há um apoio aqui de uma pessoa amiga, mas nem tudo nós devemos falar para todo mundo. Até porque essa superproteção, ela nos impede de dar o salto no desconhecido. Então tem que ter aqui um pouco de cuidado em relação a essas questões. Fazer, mas só externar quando isso estiver concluído ou a caminho. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade. É uma leitura para o coletivo. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo, né, tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através, né, do tarô e do baralho cigano. Nesta perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos a Rainha de Copas sobre a casa, o lar. É você trazendo aqui a atração, o mistério, a profundeza do seu subconsciente, um pouco mais conectada à casa e às questões do cotidiano, mas você trazendo muito fascínio e buscando a sabedoria dentro do campo emocional, como um visionário, uma vidente, coberta por muitas emoções. As emoções aqui estarão à flor da pele, mas que você precisa refletir um pouco mais sobre a personalidade, né, das outras pessoas. Então, há um magnetismo aqui, pessoal, muito forte, muita sedução. Quanto mais misteriosa, mais atrativa se torna, mas é essa perspectiva de analisar um pouco mais profundamente o outro, né, como se fosse aqui um psicólogo, uma psicóloga. Requer um pouco mais de análise para que nada e nem ninguém tire vantagem de você. A necessidade de introspecção, novamente, né? Nós falamos na casa 1, na energia do presente, a influência do passado sobre você, e agora na perspectiva de futuro, pedindo para expandir o conhecimento, estudar algo voltado ao campo da espiritualidade, do sagrado feminino, na necessidade aqui de se conhecer um pouco mais, né? Conheça-te a ti mesmo. Então é um aspecto profundo ligado à intuição, à introspecção, trazendo um pouco das habilidades psíquicas, né? Recordando aqui a tua sabedoria interior e observando e seguindo um pouco mais esse aspecto intuitivo. Então é uma carta extremamente profunda, né? Que traz aqui uma influência mística muito forte sobre você, pedindo para que você se aprofunde um pouco mais nesse lado místico, né, que há aqui dentro de ti. Ainda nessa perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos um 5 de espadas. Aqui traz um desentendimento, um certo tipo de conflito, uma sensação de insatisfação, especialmente aqui motivada pelo orgulho e pelo egocentrismo da outra pessoa, mas que você precisa aqui tirar um pouquinho de reflexão, né, dos motivos por trás dessas discussões que torna o ciclo prejudicial com o outro. Por isso que eu disse anteriormente, para analisar um pouco mais as pessoas que estão à sua volta e não permitir que nada e nem ninguém tirem vantagem de você, né, ou use aqui uma vantagem ou uma vitória a qualquer custo, até porque é como se alguém fosse explorar a fraqueza do outro. Então é tripudiação, desonra, a necessidade aqui de progredir, de fazer ou levar sobre a sua energia, que você não irá permitir. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 29, Reiel. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 53 e a mensagem diz o seguinte:
Proteja-se das pessoas e das ações que o prejudicam. Mantenha seu ambiente limpo, arrumado e perfumado. Pratique oração e meditação para fortalecê-lo. Invoque este anjo pedindo que ele o ajude a se manter no caminho certo. Assim, você se libertará dos karmas negativos. Rei El, anjo de número 29. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 53. Desde já eu sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por ter deixado o seu like, o seu comentário. Ripe esse vídeo, deixe um comentário, pois no próximo vídeo eu estarei aqui lendo um comentário e quem sabe no final da leitura eu estarei lendo o seu comentário. Desde já gratidão, muito obrigado. Obrigado por segurar na nossa mão, por também estar inscrito lá no nosso outro canal e assistir aos nossos vídeos. Vou deixar aqui o link na descrição, como vai aparecer nos cards em algum local, o vídeo que eu publiquei recentemente. E sou muito grato, paz e muita luz, beijos em seu coração e a gente se vê em breve.